Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Weiner. Carlos, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse momento que a gente se encontra muito próximo de completar a 100ª edição do programa. Seja muito bem-vindo, Carlos. Eu agradeço o convite do Trilhas da Democracia, embora é verdade que o programa está chegando aos 100, a 100ª edição, mas as trilhas da democracia parecem um pouco desandadas. Quem sabe esse diálogo e o programa nos ajudem a encontrar as trilhas e colocar os trilhos no lugar. Vamos lá. Carlos, a gente não poderia de refletir sobre a temática da cidade, né? que é uma temática que vem sendo discutida, enfatizada nas últimas décadas. E você costuma trabalhar em torno de dois paradigmas de cidade, né? Uma que se organizou dentro da conjuntura capitalista do período keynesiano, e outra que se afirma no pós-consenso de Washington, né, com a ofensiva neoliberal. Eu queria que você, inicialmente, refletisse um pouco, junto aos nossos ouvintes e telespectadores, sobre o significado dessa passagem de uma cidade do consenso keynesiano para uma cidade do consenso de Washington. Na verdade, se a gente quer pensar a cidade capitalista, né, que é a cidade moderna, que é a cidade burguesa, nós temos que ir antes do consenso keynesiano, né, e pensar o nascimento dessa cidade capitalista, né, na metade dos anos do século XVIII, né, com as transformações profundas que estão associadas ao surgimento da grande indústria, né, que vai promover um processo de concentração crescente das populações em centros urbanos, industriais, né? Com os processos também de transformação na agricultura, de fechamento dos campos, que empurram massas camponesas despossuídas para as grandes cidades e que foram descritas de maneira admirável num clássico escrito pelo Engels, Friedrich Engels, com 24 anos, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, onde ele descreve a realidade urbana das cidades industriais nascidas deste processo, né? E ele está falando já da primeira metade do século XIX, que são cidades, né, já marcadas pela divisão de classes que estrutura a sociedade capitalista, né? A cidade capitalista, a cidade burguesa, é uma projeção da sociedade, quer dizer, ela é uma forma material, territorial, espacial, concreta da sociedade burguesa, né? Nós podemos falar sobre a sociedade burguesa, mas a cidade burguesa, a cidade capitalista, a cidade industrial que nasce na sociedade capitalista, que nasce e que marca essa modernidade, é a cidade marcada pela divisão de classes. E o Engels descreveu isso de maneira admirável e dramática, mostrando a degradação, a miséria dos bairros operários, não é? Separados, segregados dos bairros burgueses, no caso da Inglaterra, dos bairros aristocráticos, né? Digamos assim, é como se a cidade capitalista tivesse um lugar para a classe trabalhadora nas fábricas, mas não tivesse um lugar para a classe trabalhadora nas cidades, se a gente pode dizer assim, se a gente pode dizer isto. E isso trouxe problemas gravíssimos na própria reprodução social do capitalismo e da cidade capitalista, né? As epidemias, as pestes, né, como a gente está experimentando agora, elas muitas vezes não respeitam
as fronteiras das classes, atravessam as barreiras de classe, embora é evidente as classes trabalhadoras, os mais pobres, que vivem em bairros mais insalubres, em condições mais precárias, sofrem mais com as epidemias, com as pestes, mas elas também atingem, né? Elas pulam as fronteiras e atingem também as elites e as classes dominantes e as classes mais possuidoras. Então, num primeiro momento, é a própria reprodução da cidade capitalista que vai ser colocada em risco pela miséria na qual ela joga as classes trabalhadoras. E começam a surgir tentativas de resposta a esta questão, né? A formulação de uma questão social entre setores da própria burguesia, das próprias classes dominantes, que vão buscar reformar esta cidade de maneira a encontrar para ela, nela, melhor dizendo, um lugar para a classe trabalhadora, né? Então, é o crescimento de um movimento, digamos assim, de um urbanismo que tem como preocupação central, num primeiro momento, a saúde urbana, se a gente pode dizer assim, é um urbanismo sanitarista ou higienista, né? Que, na verdade, num certo sentido, vem do século XVIII e também foi descrito numa outra maneira no Vigiar e Punir pelo Foucault, né? De como a cidade tem que administrar a doença, né? Disciplinar a doença e disciplinar a classe trabalhadora, né? É controlar as pestes e controlar a classe trabalhadora, ordená-la no espaço, né? O ordenamento urbano, a organização do espaço urbano, não é um ordenamento do espaço em si, não é um colocar o espaço em ordem, é colocar uma classe ameaçadora em ordem, né? Classes laboriosas, classes perigosas. Você vislumbra, pensando nas tendências higienistas que caracterizaram os projetos de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano do século XIX, do século XX, e pensando na realidade atual, nos banlieues de Paris, nas borgatas de Roma, nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, das grandes metrópoles, das grandes cidades do Brasil e do mundo. Você vislumbra a possibilidade de, tendo como base o Estado neoliberal, o Estado penal, né, de uma ofensiva neo-higienista ainda mais radical do ponto de vista da eliminação física de jovens negros das periferias, mas agora dando-se uma nova volta no parafuso, ou seja, de processos de remoção de populações, sob a justificativa de que essas zonas seriam zonas perigosas em função da proliferação do vírus da Covid-19, mas também de outros vírus que podem vir a proliferar no mundo? Primeiro, uma questão só, quer dizer, o planejamento moderno, que esse sim vem dos anos 30, 40, etc. Tal, embora ele não abandone totalmente a perspectiva higienista, ele tem um outro foco, né? Trata-se de organizar, remodelar as cidades ou construir novas cidades para assegurar a adequada circulação das pessoas e das mercadorias, né? Quando a gente pensa Brasília, ela é organizada a partir dos fluxos de pessoas e de mercadorias, e ela é um modelo ideal da cidade moderna planejada, né? Ela é uma cidade de fluxos, certo? Então, isso aconteceu em todas as grandes cidades, da construção de viadutos, de grandes vias, não sei o quê, para assegurar a circulação das mercadorias. A questão que você me levanta me parece bastante provocadora, estimulante, e confesso não ter levantado essa hipótese que você acabou de me levantar. E acho ela bastante merecedora de reflexão, tá?
Eu vou tentar, não sei se responder a sua pergunta, mas tentar organizar rapidamente, porque a minha ela é nova. Eu não me coloquei e nunca vi ninguém se colocar até agora, você talvez seja o primeiro, reivindique a autoria, do que a gente poderia chamar de um neo-higianismo neoliberal. Mas, ao mesmo tempo, é autoritário, como o neoliberalismo normalmente é, né? Então, ele simultaneamente ele associa a perspectiva neoliberal a uma perspectiva neo-higienista e a uma perspectiva autoritária. Eu vou tentar buscar algumas referências para ver se a gente pode pensar sobre isso. Primeiro, isso é um sonho, desde sempre, da burguesia. Desde sempre, ela tentou expulsar os pobres do espaço urbano no qual ela exerceria a sua urbanidade, a sua modernidade. Se a gente pega as nossas cidades, né, o esforço de expulsar os pobres para as periferias é antigo. Todos os projetos de desfavelização sempre estiveram associados a processos de expulsão para as periferias. E vamos combinar, o Minha Casa Minha Vida replicou isso, mandando as pessoas para distantes. Recife sabe disso. A ditadura militar, nos seus processos de desurbanização, né, através dos grandes conjuntos habitacionais, empurrou os conjuntos habitacionais para as periferias distantes. O Minha Casa Minha Vida replicou exatamente este modelo. Não é? Então, o sonho, né, de eliminar essa desordem que é a favela, que sinaliza a presença dos trabalhadores muito próximos das zonas de vivência das classes dominantes. Eu me recordo sempre, nesse caso, me permito contar uma história ou uma anedota, mas que é um fato real, fazendo pesquisa e trabalhando junto com uma comunidade da Vila Autódromo, aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade ameaçada e depois expulsa a pretexto da implantação de equipamentos para os Jogos Olímpicos. Essa vila fica numa área de expansão da cidade do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, com grandes condomínios fechados de alta e classe média alta e altas rendas. E um morador da Vila Autódromo disse: professor, o senhor que entende tanto, explica para mim o seguinte: eles gostam que eu vá lá trabalhar de vigilante no condomínio deles, a minha mulher vai ser doméstica, a minha filha vai ser babá, e o meu filho trabalha na garagem do condomínio. Ou seja, eles não têm nada contra a gente estar ali, mas eles não querem que a gente more perto deles. O senhor pode me explicar por que eles aceitam a gente trabalhando lá e não aceitam a gente como vizinho? É uma sociologia urbana perfeita. Tá certo? E ele estava só expressando isso a partir da sua experiência de vida efetiva e de luta contra a remoção. Então, esse é um sonho que nunca se realiza plenamente, porque seria o sonho burguês de ter produção de riqueza sem ter que conviver com a classe trabalhadora. Quer dizer, porque o trabalho é a fonte de toda a riqueza, então não há como gerar riqueza. Alguém acha que pode gerar riqueza no mercado financeiro? Não gera riqueza no mercado financeiro. Essa riqueza tem que ter um lastro. Se ela não tiver um lastro que é a produção real, pode ser material ou imaterial, mas é a produção gerada pela classe trabalhadora, não há riqueza. Então, o sonho, né, de um capitalismo absolutamente automatizado que independesse de trabalhadores, pô, máquina não faz greve, máquina não pede aumento de salário, máquina não incomoda, não é isso? Então, esse é um sonho de um capitalismo sem trabalhador, mas é um sonho irrealizável, como também é um sonho irrealizável uma cidade absolutamente purificada. Mas a tendência de transformar progressivamente essa cidade cada vez mais fechada, mais encerrada, etc., é, digamos assim, uma utopia urbana perversa, né, que a gente vê avançar nos condomínios fechados,
nos bairros fechados, né? Essa geração de espaços puros só não são puros porque tem o vigilante, tem a babá, tem o garagista, né? Então, tem que ter... Mas, senão, seriam puros, se amanhã tiver babá automatizada, garagista, né? Então, essa cidade vigiada e vigilante, que engendraria essa utopia de uma cidade totalmente controlada. Então, vamos dizer assim, essa é a utopia burguesa, só que ela é irrealizável. Ela é uma utopia, ela é um sonho, ela é um anseio, e ela se manifesta em políticas urbanas, ela se manifesta em práticas de intervenção, de produção do espaço urbano, que produzem e reproduzem nunca esse sonho plenamente realizado, mas empurram a cidade nessa direção. E por isso mesmo, vamos dizer assim, a cidade neoliberal realiza, ou digamos assim, coloca em movimento, vamos dizer assim, essa utopia, né? Experimenta praticamente essa utopia ao entregar a cidade às forças puras de mercado. Né? E o que significa isso? Eu costumo dizer que isso significa uma cidade cada vez mais separada, uma cidade cada vez menos integrada. Só que a cidade trouxe para o mundo, para a sociedade, para a experiência social, justamente o fato de ser um lugar de acumulação e de encontro. Né? A Escola Sociológica de Chicago, ao definir cidade, dizia grande aglomeração, densa e diversa. Olha só, grande aglomeração, diversa, quer dizer, a cidade se caracteriza pela sua diversidade, era um lugar de encontro. Isso está na mitologia grega. Na fundação de Roma, Rômulo e Remo e os outros reis que vão fundar Roma, cada um, eles abrem uma cova, né, que seria o lançamento do espaço fundamental da criação da nova cidade, e cada um ali coloca uma terra que trouxe da sua terra original, da sua terra natal. É como se todos eles juntassem naquela cidade as várias origens, né? A cidade como lugar de um encontro do diverso. E o que faz a utopia burguesa da cidade totalmente controlada, vigiada, separada? Ela destrói a cidade. Eu diria que eu os acuso, a esses prefeitos, a esses planejadores neoliberais, ao Minha Casa Minha Vida, de urbanicídio. Eles estão matando a cidade. A cidade hoje é uma reivindicação popular. A cidade hoje é uma reivindicação democrática. Afirmar a cidade como lugar de encontro do diverso, do diversificado, do diferente. Isso é o que nós reivindicamos. E eles constroem a destruição da cidade. Carlos, no texto que você... a tua contribuição para o livro Cidades Rebeldes, que foi lançado em 2013, né, com a contribuição de vários autores sobre as manifestações de junho de 2013, você conclui de maneira otimista, né? Eu acho que os impactos da visão desse movimento de massa que aconteceu em junho de 2013, você conclui de maneira muito otimista, afirmando que daquele movimento surgiu uma outra cidade possível, né? Os movimentos que tomaram parte, né, mostraram não apenas um deslocamento dos movimentos sociais, né, da área rural, das reivindicações da área rural dos anos 80 até os anos 90, para uma inflexão rumo a esse locus do conflito que era as cidades. Você olhando para... Quer dizer, eu vou construir agora um outro cenário que não é aquele cenário pessimista da minha pergunta anterior, né? Que outra cidade possível é essa que pode se afirmar
e infirmar aquela primeira hipótese de um neo-higienismo neoliberal autoritário que vai gerar grandes movimentos de deslocamento populacional de zonas como, por exemplo, no Recife, de Brasília Teimosa, no Rio de Janeiro, da Rocinha, das favelas que se situam na zona sul do Rio de Janeiro e que atrapalham exatamente esse local de concentração da riqueza na zona sul do Rio de Janeiro e também aqui do Recife. Veja bem, eu vejo 2013 como uma oportunidade histórica perdida. Veja bem, eu era otimista porque ali surgiu uma oportunidade de romper com certos padrões, não apenas de luta social, mas também de organização social. Ali se mostrou o anacronismo das formas de organização e luta nascidas do processo de redemocratização. Os partidos políticos foram ultrapassados, incapazes de entender o que se passava, os sindicatos, os velhos movimentos sociais, e surgia ali uma nova potência. Eu continuo, nesse sentido otimista, dizendo que há uma potência, só que essa potência não está mais onde esteve no final dos anos 70 do século passado, nos anos 80 e nos anos 90 do século passado. Não está mais naqueles mesmos movimentos, naqueles mesmos partidos. Está em outras dinâmicas e outras, nos grupos culturais, nos grupos identitários, que são a potência contestadora, embora fragmentados, nem sempre capazes de capturar e de se apropriar da tradição do pensamento e da experiência de luta socialista de séculos, né, que muitas vezes ainda estão nos velhos partidos e nos velhos militantes, mas é nessa juventude que existe uma potência de transformação. Não, como eu estava dizendo, a cidade hoje é uma reivindicação popular. A burguesia abandonou o projeto de cidade. É um paradoxo. A cidade moderna nasce com a burguesia e com o capitalismo, e hoje o capitalismo e a burguesia estão se lixando para a cidade. Eles abandonaram o projeto de cidade, no sentido que eu falei, de lugar de encontro e lugar democrático do confronto, lugar da diversidade, lugar das possibilidades de criação daquilo que não existe e que é inesperado e pode surgir justamente porque essa fusão de diverso é explosiva, revolucionária no sentido mais pleno da palavra, revolucionária na capacidade de criar o inesperado, como foi 2013, mas como foi também a Primavera Árabe, como foram vários movimentos, como foi a Praça Sintagma em Atenas e por aí vai. Então, na minha visão, eu sou pessimista, num certo sentido, porque vejo que o acúmulo político, cultural, que vem das lutas democráticas, da transição, da ditadura, o acúmulo político, cultural, que foi acumulado nesses partidos, sindicatos e movimentos, se esterilizou, se cristalizou. São incapazes hoje de entender o que se passa. Nós fomos testemunhas de um golpe institucional que passou com uma resistência fragilíssima. Nós fomos testemunhas da destruição da Previdência Social, da legislação trabalhista, conquista de décadas de luta, e vimos o nosso povo e o que se chama de esquerda incapazes de apresentar uma resistência minimamente consistente. Não estou dizendo que gostaria de ter sido... Claro, gostaria de evitar que... Podemos até ser derrotados, mas o problema não é que nós fomos derrotados, porque essas conquistas foram destruídas, é que a resistência foi muito frágil, quando nós comparamos, inclusive, com outros países. Então, nós temos que interpelar profundamente as forças sociais capazes de construção de um novo projeto urbano. Não são aquelas que nós pensávamos.
Pelo contrário, nós vimos durante 12, 14 anos de governo de coalizão, sob direção do Partido dos Trabalhadores, avançar o processo de mercantilização das nossas cidades, avançar o processo de parcerias público-privadas que privatizam as cidades, porque esse é o projeto neoliberal de construção de enclaves privados na cidade, exclusivos, justamente destruindo a urbanidade que o projeto urbano, que a cidade, com o qual a cidade nasceu. Então, eu digo, sim, é possível emergir um novo projeto de cidade. Esse projeto de cidade interessa apenas as camadas populares. A cidade hoje é uma reivindicação e um projeto popular, entendido como lugar democrático de encontro do diverso. Essa é a possibilidade. Da onde nasce, ou pode nascer, esse projeto e essa nova cidade? Não é do planejamento de Estado, nem do chamado planejamento participativo, que já mostrou que não é senão um mecanismo de busca de legitimidade social para projetos de exclusivismo, de enobrecimento, de aborguesamento, de expulsão, de remoção, etc. Eu acho que ele surge das novas redes de solidariedade, das novas experiências culturais que também existem aí em Recife. Carlos, muito obrigado pela entrevista, por você ter aceitado participar desse Trilhas da Democracia, torcendo para que, numa próxima oportunidade, nós voltemos a discutir cidade dentro de uma conjuntura mais próxima dos nossos ideais de defesa da diversidade, da igualdade, e de socialização dos poderes. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Espero que a gente continue construindo as trilhas da democracia e vamos em frente. Os desafios são enormes, mas também, se fosse fácil, não ia ter graça. Obrigado. Um abraço, Carlos. Me dar essa oportunidade de dialogar. E gostei muito de uma pergunta sua. Eu vou me debruçar com mais calma sobre algumas das questões que você me trouxe. E vou citá-lo em breve. Obrigado, Carlos. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.